Vamos lá. Tudo bem até aqui? Será que é melhor entrar nessa questão mais das categorias do Marx agora? Pode ir, do jeito que você achar melhor, Mariana. Porque o objetivo do Gorenga, na verdade, que ele explicita, é analisar o modo de produção escravista colonial. Pra afirmar o Que seria aqui, ó, modo de produção. Na verdade, eu nem vou colocar aqui modo de produção. Peraí, deixa eu ver se eu dou um espacinho bom. Tá. Aí, tem mais uma coisinha aqui. Eu vou tentar fazer um esqueminha. Eu tô chegando. É quase um complete, né? Modo de produção, que é uma outra categoria marxista muito clara, categoria de modo de produção. Entre eles, o escravismo colonial. É lá onde o Gorender quer chegar. O escravismo colonial, vejam, não é uma categoria desenvolvida pelo Marx. Tá? E aí é que está o problema, a questão. Mas vamos lá, vamos ver se vocês conseguem entender. Vai lá, Mariana. Bom, segundo essa teoria, né, pensando numa questão um pouco maior de formação social das sociedades, elas são subdivididas em duas categorias. Seria uma estrutura mais basilar, que seriam esses modos de produção da sociedade, que ele vai explicar um pouco mais adiante o que é. E uma superestrutura, que seriam essas formas de consciência, as instituições, as relações humanas e tudo mais. Vocês se lembram disso que eu já coloquei na outra aula? Né? A gente já dividiu entre infraestrutura e superestrutura. A infraestrutura é o tal do modo de produção. E na visão do Marx, o modo de produção condiciona ou determina toda a característica superestrutural da sociedade. Lembre-se de que o Marx é do 19, lembre-se de que o 19 é um século do determinismo. Para o Marx, o modo de produção determina todo o resto, toda a questão social e cultural que advém dele, tá? Lembre-se disso. O modo de produção não engloba somente a produção, né? Engloba a produção, distribuição, circulação, consumo de bens materiais ou imateriais. E ele subdivide, na verdade, o modo de produção ele é formado pelo movimento entre duas outras categorias, né? Que uma são as relações de produção, que significa que os homens produzem como seres sociais, os homens se relacionam, e as forças produtivas. Isso, vamos lá. Falei que era um exercício de complete. Forças produtivas. Então. As forças produtivas, na verdade, são o homem, que seria o ser subjetivo, digamos, atuando sobre os meios de produção, que são os elementos materiais. O que acontece? Dessa relação entre as relações de produção dos homens e as forças produtivas, é que você vai gerar um modo de produção que pode ou não ser único em uma sociedade. Pode ser predominante ou não, e pode ser homogêneo também. Então vamos parar aqui. Então vejam bem, dentro do pensamento marxista está bem no Capital. É Capital, livro Capital do Marx, total, assim, né? O que vai dizer o Marx? Toda sociedade tem a materialidade, as matérias sobre as quais o homem trabalha e a força produtiva humana, tá? Essas são as forças produtivas. Cada modo de produção tem o seu tipo de força produtiva, tá? O seu tipo de matéria-prima e o tipo de, vamos dizer assim, ação humana sobre elas. E as relações de produção, ou seja, que tipo de relações existe, né, entre esses dois elementos. No capitalismo, para o Marx, as relações de produção se dão entre capital e trabalho. Certo? Trabalho do tipo assalariado, capital do tipo monopolizado, ou seja, eu divido para reinar e reino, vamos dizer assim, sobre as relações de trabalho, tá? Então, isso aqui, então, relações de produção mais forças produtivas é que caracterizam o modo de produção. No capitalismo, o homem é basicamente a questão do trabalho, a produção é basicamente uma produção em série, né, o tipo de relação material, e tem lá um capitalista que detém
tudo isso, né? Na verdade, ele domina as forças produtivas e é por isso que ele tem um domínio sobre o modo de produção, tá? Então, basicamente, o pensamento marxista, forças produtivas, mas relações de produção constituem um modo de produção, tá? E aí o Marx, ele vai, dentro do, sei lá, das possibilidades que ele teve ao longo da vida, ele vai falar basicamente sobre um tipo de modo de produção que é o capitalismo. Esse é o foco, né, do Marx. Mas ele também fala um pouco sobre um modo de produção anterior ao capitalismo, que seria o feudalismo. Que não tem o mesmo tipo de forças de produção nem as mesmas relações de produção. São modos de produção diferentes. Mudou aqui, certo? É isso. Então diz lá o Gorender, e aí a Mariana vai continuar. Ao longo da sua vida intelectual, o Marx falou desses dois modos de produção basicamente. Principalmente desse. Porque até o feudalismo ele desenvolve em oposição ao capitalismo, ou seja, para mostrar o quanto o capitalismo é diferente do que houve antes na Europa, que foi o feudalismo, quanto modo de produção. Mas o Marx nunca falou disso. Ele não desenvolveu a teoria do modo de produção escravista. O que é, então diz lá o Gorender, ele até mostra no texto dele, existem esboços em alguns textos manuscritos do Marx, etc., esboços de que ele tinha noção de que isso constituiria um modo de produção diverso, mas ele não desenvolveu isso, tá? Então tá lá como uma coisa meio latente, que ele não desenvolveu ou porque não tinha interesse, porque tinha interesse em falar mais disso, ou porque não deu tempo, sei lá, por algum motivo isso não ficou desenvolvido, mas existem indícios de que ele já notava que isso era uma coisa diferente. O que é muito interessante, porque o escravismo colonial tem a ver com todas as relações coloniais, não é? E se a gente pensa bem, né, que é a questão do trabalho escravo, que é o trabalho não assalariado, se a gente pensa bem, isso foi dominante na história do mundo em todas as regiões geográficas, desde sempre, não é? Em todas as épocas da história do mundo, houve escravos. E aí o Gorender vai desenvolver um pouco isso, dos tipos de relações de escravidão, desde a Grécia Antiga, e mostrando a diferença dessas relações, por exemplo, na Grécia Antiga, para o escravismo colonial, né, de colônias, de metrópoles e colônias, no segundo capítulo que vocês têm para ler, não é? Por enquanto ele está tentando se situar aqui. Então o que ele está dizendo? Né? Só para a gente fechar essa discussão aqui, dessas questões conceituais mesmo. Primeiro, o Marx não desenvolveu a questão do escravismo colonial enquanto modo de produção, e os intelectuais marxistas do século XX, em vez de considerarem esse aspecto como um aspecto a desenvolver, tentaram encaixar a análise do Brasil aqui. Né? Dizendo que o Brasil, então, já que não era uma economia capitalista desenvolvida, não foi assim desde o início, seria uma espécie de feudalismo. Porque teria as capitanias hereditárias, os capitães, etc., etc., teria as questões de servidão, mas que, diz lá o Gorender, não são as mesmas relações produtivas, nem as mesmas forças de produção do modo de produção feudal. É um outro. Que outro? O tal escravismo colonial, que não foi desenvolvido anteriormente, vai ser desenvolvido por ele. Esse ineditismo da obra dele. Né? E daí, por isso que eu digo que ele é marxista radical, porque ele vai, a partir das categorias básicas do Marx, tentar desenvolver algo que o Marx não desenvolveu, que é justamente falar do tal do modo de produção escravista colonial. Então ele é mais fiel ao Marx do que os marxistas do século XX, que tentam encaixar um fenômeno diferente dentro das categorias desenvolvidas realmente pelo Marx. Tá? Daí a grandeza dele. Né? E pensar nisso assim, faz toda a diferença, né, pra gente. Tá? Vai, Mariana, continua. E essa questão mesmo, dessa própria premissa do Gorender, eu achei muito interessante nesse segundo capítulo mesmo no começo, que inclusive, assim, digamos, deu a impressão quando estava lendo que não exigia muito
para se chegar à conclusão de que, na verdade, o escravismo seria um modo de produção novo, mas que, por motivos ideológicos, foi muito ocultado, porque Marx ele deixa muito explícito essa lacuna mesmo dele. Golenger cita que o Marx diz que tem três coisas que podem acontecer em um contexto de dominação, né? Ou a sociedade dominadora, conquistadora, impõe o seu modo de produção à sociedade conquistada, ou ele permite o modo de produção da sociedade conquistada com pagamento de algum imposto, alguma coisa, ou isso se funde e forma um modo novo. Só que nenhum desses três é o caso brasileiro, do escravismo brasileiro. Então é muito interessante, porque a sociedade feudal das mais desenvolvidas na época, do século XVI, que era Portugal, não foi imposto no Brasil de jeito nenhum. Não respeitaram de jeito nenhum os autóctones, dizimaram e também não criaram algo que fosse uma fusão dos dois. Foi uma coisa à parte, foi uma quarta possibilidade que o Marx aponta, mas não desenvolve. Então, o fato de terem fechado os olhos por tanto tempo para isso é muito significativo. Assim. Vocês têm alguma noção, alguma hipótese política para isso? Porque parece muita burrice, né? Eles falam, nossa, mas tá bom, mas por que tanta insistência? Porque, olha, essa coisa do feudalismo tá no Caio Prado Júnior, são intelectuais comunistas, tá de certa forma no Celso Furtado, tá num intelectual como Nelson Werneck Sodré, atinge pensamentos que vão além da questão meramente social. Então, por exemplo, o Nelson Werneck Sodré, na história da literatura brasileira, que o Nelson Werneck escreve, tem aí na biblioteca para quem quiser ver, está lá na introdução, ele discorre sobre o feudalismo no Brasil e sobre como isso teria impacto sobre as formas literárias, por exemplo. Né? Então isso não foi uma coisa pontual, foi um tipo de pensamento que dominou uma certa esquerda numa determinada época. E a gente se pergunta, é burrice isso ou deve ter algum motivo? Não é possível que tanta gente inteligente pensasse a mesma coisa de um modo tão incisivo numa mesma época. E por que vocês acham que isso aconteceu? Vocês têm alguma hipótese, assim? Eu acho que a Mariana já deu a dica, foi um posicionamento ideológico, mas por quê? Eu acho que, além do trabalho marxista, eles ainda estavam apegados à criação de uma ideia de nação. Também. A gente tem que fundar o Brasil e explicar o Brasil como ele nunca foi explicado. É verdade, uma concordo. ideia até romântica. Sim. Transposta para o século XX. Concordo. E fundar uma nação na escravidão não seria tão interessante. Mostrar que o fato fundador do Brasil foi o trabalho escravo não seria interessante de maneira alguma. Sim. Talvez eles não tivessem consciência. Então, eu acho que isso é uma questão importante porque existiu realmente, assim, pra gente parece um absurdo, né? Mas existiu mesmo um esforço, até bem intencionado, eu diria, de escamoteamento da questão da escravidão logo após a abolição da escravatura. Né? Realmente, eu acho que assim, fundar um país, fundar uma nação, a ideia de uma nação em cima desse ideal de violência realmente não tem nada a ver com o ideal de nação pregado lá no século XIX pelos países europeus. Né? Mas não é só isso, tem uma questão que eu não sei, talvez para vocês fique um pouco mais distante, mas tem uma questão ideológica básica que é a questão, vou dizer numa palavra, mas vou explicar, é a questão da internacional comunista. Ou seja, de alguma maneira, para que o comunismo, principalmente nas décadas de 30 para frente, né, principalmente depois da Revolução Russa, né, em que havia a ideia de que, primeiro, de que para você mudar as superestruturas, as relações sociais, você tinha que mudar o modo de produção. Então foi isso que foi tentado na União Soviética. Não é? Eu socializo os modos de produção para que a mudança das forças produtivas e das relações de produção pudessem detonar a reestruturação ou a estruturação de um novo modo de produção que se chamou socialismo e que esse modo de produção novo pudesse redundar numa sociedade nova, numa cultura nova, numa literatura nova, é tudo novo. Essa era a ideia determinista mesmo do Marx, um pouco, né? Ok, mas para que isso fosse, para que a revolução fosse algo que
tendo como estopim um país como a Rússia, né, ou a União Soviética, pudesse atingir todos os pontos do globo, ou seja, pudesse se espalhar, como era a ideia inicial, né, começar ali na União Soviética e se espalhar a revolução, né, por todos os outros países do globo, era importante que todos eles pudessem ser vistos sob as mesmas categorias. Se eu quero revolucionar o globo inteiro e eu quero acabar com o capitalismo tem que existir no mundo inteiro. Então eu vou usar as mesmas categorias, até de um ponto de vista um pouco forçado, para explicar tudo o que acontece no mundo inteiro. Houve uma generalização dessas categorias. Então tudo tem que estar previsto dentro da teoria marxista para que possa então entrar dentro da determinação marxista, que era, mediante a revolução, sair, destruir o modo de produção capitalista e entrar no modo de produção socialista. Então, eu preciso falar marxês, vai? Eu preciso fazer com que tudo caiba nas minhas explicações para que a minha ação, que tem uma direção que vem do Partido Comunista Soviético e que é uma ação padronizada para o mundo inteiro, possa ser feita do mesmo jeito no mundo inteiro. Então, eu tenho que explicar o mundo inteiro do mesmo jeito. Percebem? Não é uma questão só de viés ou de uma visão distorcida de todo um grupo de gente. É uma visão ideológica que tem como fonte a uniformização partidária pregada pelo Partido Comunista e pela Internacional Comunista a partir da década de 30. Percebem? Por isso que você fala, nossa, são tantos intelectuais, tantas cabeças brilhantes que não olham o óbvio. Por quê? Porque tem um direcionamento ideológico que vem de fora. E esse direcionamento ideológico tem a ver com a própria militância dentro do Partido Comunista e com todo o trabalho de doutrinação que é feito dentro do Partido Comunista a partir da década de 30. Tá? Então aí um aluno do primeiro horário falou, puxa, então quando o Borender falou isso aqui, abriu os olhos, todo mundo caiu em cima dele, né? Mais ou menos, porque ele já fala isso na década de 70, que já é um momento de despartidarização, né? De um início de crítica, até pela própria ação da militância, dessa imposição de categorias tão dogmáticas sobre diferentes realidades, né? Então não foi tão violentamente criticado. Se ele tivesse falado isso na década de 50, com certeza teria sido absolutamente rechaçado por toda a militância partidária, como o Graciliano também foi, como outros intelectuais um pouco heterodoxos também foram nos anos 50, principalmente, 40 e 50. Existia uma direção muito firme do Partido Comunista Soviético sobre os outros partidos comunistas e, portanto, uma disseminação de um modo de perceber, de um modo de ver, quase obrigatório para todo mundo que se dissesse, que se declarasse militante comunista, se não quisesse receber, sanções dentro da própria militância, né? Então não é burrice, não. É um tipo de visão que, de certa forma, foi desenvolvida dentro desse grupo político nessa época. Tá? Mais alguma coisa desse capítulo, Mariana, que você... desse introdutório? Eu acho interessante a discussão sobre os modos de tratamento do método dialético do lógico histórico. Mais dito pelo Engels, ele fala que, na verdade, existem dois modos de atuar com o método dialético. Um seria o modo lógico, que é o único que ele indica, na verdade, que era trabalha com o concreto real pensado, o concreto pensado, que é uma categoria também de Marx, não exatamente com o concreto, com a história, com os fatos, digamos, caóticos do mundo, porque se você pensar a história em uma concepção de algumas pessoas, ela seria fatos singularizados, não existe uma causalidade a longo prazo. Então tudo fica meio ao acaso mesmo, né? Assim, uma coisa aconteceu aqui, pode acontecer, não dá para prever o que vai acontecer. Se você opta por um método mais lógico, você pressupõe que você pode ter algum poder sobre o futuro, de certa forma, pelo menos na minha perspectiva, porque você está vendo isso como uma abstração. E não uma abstração distante da realidade, mas uma abstração que se deita sobre a realidade. Então você pode trabalhar sobre a realidade
de uma maneira realmente atuante. E não só falar, aconteceu isso, de maneira cronológica. Já o método histórico seria realmente isso, falar que os fatos históricos são únicos e irrepetíveis e, portanto, tudo fica meio vazio, né? Você estuda só o passado sem ter nenhuma reverberação. Então, o Engels acaba indicando somente o modo lógico de trabalhar com o método dialético. Tem um livro que eu acho, para vocês entenderem melhor isso, se quiserem, né? Que vai trabalhar com a historiografia. Né? É um livro de que eu gosto muito também, que é uma obra do Hayden White, que é um historiador canadense, que se chama Meta-História. Está traduzido para o português pela EDUSP mesmo, tá? Então, assim, o que é interessante, o que a Mariana está dizendo? Que tanto Borender quanto Marx e Engels, né, que estou falando, ele é super radical nessa relação. Estão dizendo, eles estão se colocando contra um chamado historicismo vazio, que seria essa ideia de que nada acontece igual no mundo, de que a sequência é um todo aleatório de fatos, etc., a sequência histórica e tal, e, portanto, você não teria ação nenhuma sobre os fatos históricos, né? Mas o que eu queria destacar, assim, que o Hayden White, de certa forma, coloca também no Meta-História, ele vai fazer a análise de vários historiadores, do tipo de discurso narrativo, historiográfico, dos modelos narrativos historiográficos, de vários historiadores do século XIX, entre eles Marx. Não é? Porque, de certa maneira, o Marx é aquele que dá o contra nessa ideia do historicismo vazio. Ele é o primeiro a ver uma certa relação de causalidade, ou relação de repetição, ou de algumas categorias se configurando diferentemente, algumas abstrações categóricas, né, se configurando diferentemente ao longo da história. Tá? Então ele falou, bom, tudo bem, cada modo de produção é um modo de produção, cada relação de produção se dá de um jeito e cada modo de produção tem as suas forças produtivas específicas. Mas existem forças produtivas e existem relações de produção, que são categorias mais abstratas e que ele vai encontrando ao longo da história, percebe? É aquela história do Faoro, né? As estruturas são ali e os recheios são diferentes, de certa maneira. Então, conceitualmente, o Marx consegue ver uma certa regularidade no processo histórico, que não diz respeito apenas ao historicismo básico, né, dessa coisa caótica de coisas acontecendo, mas que existem certas categorias conceituais que podem ser observadas de modos diversos em vários momentos da história, tá? Mas isso é um modo de pensamento que se opõe no século XIX a outros modos de pensamento da história, tá? E que estão lá observados lindamente pelo Hayden White nesse livro Meta-História, em que ele trabalha com os modelos narrativos da historiografia mesmo do século XIX. É muito interessante, difícil, mas interessante. Porque aí a gente começa a ver que a história com H maiúsculo nada mais é do que uma narrativa também, né? Configurada segundo determinados modelos e determinados pontos de vista, né? O que os historiadores odeiam. Os historiadores odeiam Hayden White, porque é dizer que a história nada mais é do que quase uma literatura, não é? E eles têm essa questão, a pretensão de verdade do discurso historiográfico é muito forte ainda, dentro da história. Sabe que tem uma tendência da história que trabalha a lenda, a memória como história. Sim, tem. História que já tem mudado um história pouco oral, claro que tem. Né? Mas ainda é uma perspectiva hegemônica, eu acho. Pelo menos no que eu convivo com eles.